e agora sim, Fuad Noman reeleito prefeito de Belo Horizonte, 53,76% dos votos. Bruno Engler, que é o candidato bolsonarista, aqueles bolsonaristas raiz, 46% dos votos. De qualquer forma, foi uma eleição muito disputada em Belo Horizonte. Teve um episódio meio lamentável, né, nas últimas semanas de BH, que foi o Bruno Engler ressuscitou alguns trechos, né, umas passagens de um livro escrito pelo Fuad Noman, chamado Cobiça, né, que relatava em dado momento o estupro de uma criança de 12 anos, e aí o Bruno Engler, com aquela fake news que é típica, muitas vezes da extrema-direita, dizendo que essa associando o prefeito à pedofilia. Tanto que ele ganhou horas e horas de direito de resposta, teve mais um dia no horário eleitoral para acabar na sexta. O Fuad Noman ainda teve direito a mais um programa excepcional no sábado, para dar tempo de cumprir o direito de resposta que foi concedido pela Justiça Eleitoral, dadas as mentiras das quais ele foi vítima, e conseguiu se reeleger. Sim. É o que você colocou, é típico da extrema-direita fazer esse tipo de distorção, inclusive, né? Quer dizer, pega uma obra ficcional em que ele relata um ato de violência, como se ele fosse um defensor daquela violência. Exato. Então, todo mundo que escreve um filme sobre crime defende os crimes que acontecem no filme. É uma história completamente sem pé na cabeça. Mas, enfim, é o que a gente tem visto repetidamente acontecer, esse pânico moral, né, que se procura criar. A história do kit gay lá atrás, que ajudou a eleger o Bolsonaro, é exatamente o mesmo tipo de estratégia, né, que se repete agora aqui. E claro que algumas dessas pessoas podem vir a ter que se defrontar com a justiça. No caso, por exemplo, do candidato de Fortaleza, né, o Fernandes, a gente vai ver uma situação ali em que pode acontecer o quê? Ele, na realidade, está envolvido no 8 de janeiro. É um candidato que está envolvido com a tentativa de golpe de Estado que houve no Brasil ali após a eleição, né, de 2022. Então, a gente não sabe se essa pessoa, mesmo se projetando como uma liderança, continuará forte para os próximos anos, porque poderá se tornar inelegível, como o Marçal muito provavelmente se tornará inelegível, né? Então, quantos mais, né? Talvez até o mesmo aconteça com o Engler em Belo Horizonte por conta desse tipo de crime eleitoral que é cometido, né? Se a justiça eleitoral fosse rígida, como foi, inclusive, aos que cometeram crimes na eleição de 2022, ao deputado Francisquini, ao ex-presidente Bolsonaro, acho que tem muita gente por aí que tende a ficar pelo caminho dentro dessa lógica de aplicação da lei. Isso que você aponta é muito importante, Cláudio. Você está falando que vai haver um terceiro turno, né? Que é um entendimento, né? Uma prestação de contas à justiça eleitoral de alguns candidatos. Mas né? isso não é um terceiro turno, né? Não, isso não tem nada a ver com a eleição, não, né? Claro, assim, mas eu digo que pode ter mais uma reviravolta. porque né? a extrema-direita vai querer usar isso aí, ó, tá vendo? Estão nos perseguindo. Estão nos perseguindo. O Bruno Engler, 46% dos votos, Cláudio. É muita coisa um candidato que a Amanda acabou de relatar a deslealdade do ataque à fake news que ele criou em relação ao Fuad Noman. Mesmo assim, 46% votaram nele. Então, é um alerta, né? A vitória do Fuad Noman, melhor que ele tenha sido eleito do que uma figura que recorre a esse tipo de expediente e trata a democracia dessa maneira. Mas há uma ameaça clara no Brasil da extrema-direita. Essa coisa que o Cláudio estava falando há pouco, sobre o 8 de janeiro. Vai acabar a eleição, o Procurador-Geral da República, o Paulo Goret, vai oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro? Provavelmente sim. Isso não é terceiro turno, não. Isso não tem nada a ver com a eleição. Isso é você levando alguém que cometeu crime a responder por esse crime. Porque se um presidente, Cláudio, no exercício do poder, pode cometer todos os crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia atacando a democracia, se a gente não punir, se a justiça não pune esse cidadão, a gente está contratando uma tentativa de golpe no futuro.